O Wild Card MLB já foi pro espaço, então aqui a gente vai estar vendo tudo o que aconteceu nessa primeira rodada dos playoffs da MLB dessa temporada aqui. Mas antes, é claro, se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa o like e vamos expandir cada vez mais esse esporte maravilhoso. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, onde eu vou estar postando e comentando tudo sobre o Wild Card e os jogos que eu vou estar assistindo também. Agora sim, vamos embora. Então no primeiro jogo que a gente teve o Detroit Tigers contra o Cleveland Guardians. O meu primeiro palpite foi que o Guardians iria passar do Detroit Tigers e até com uma certa facilidade, porque eu realmente não botava tanta fé assim no Detroit. Mas eu tô falando, cara, olho nesse Tarik Skubal, tá? Muito provavelmente vai acabar ganhando de fato o Cy Young aí da Liga Americana, mas o cara, ele é assim, ele é absurdo. Ele, por exemplo, ele teve um jogo, né, o ERA dele tava de 1.17, teve essa vitória, né, uma única vitória em cima dos Guardians de fato, e ele deixou apenas acontecer 3 hits no jogo dele. O cara é genial, cara. O primeiro jogo então ficou 2-1 para os Tigers, né? Depois o Cleveland Guardians ganhou de 6-1 e depois o Detroit Tigers amassou os Cleveland Guardians com 6-3. Eu quero dar um destaque também para alguns rebatedores, né, que tiveram alguns jogos muito bons, assim, de fato. Então, começando pelo Detroit Tigers, por exemplo, a gente teve o Javier Baez, que ele teve 5 hits nos 3 jogos que ele acabou jogando, foram 11 idas ao bastão, 5 hits, teve um double, um RBI e a média de rebatidas dele é de .455, que é maravilhoso. O Javier Baez, ele foi o grande nome aqui do Detroit Tigers, né? Então realmente é um cara ótimo pra gente ficar de olho, inclusive nessas próximas rodadas que a gente vai ter. Outro cara importante também foi o Kerry Carpenter, né? Ele teve, por exemplo, 10 idas ao bastão, 4 hits e uma média de .400. Então, outro cara também muito importante aí pro Detroit Tigers. E importante falar aqui só do José Ramírez, tá? O grande nome aí do Cleveland Guardians, que eu particularmente gosto muito, porém, nesse Wild Card aqui, ele não brilhou da forma que ele pode brilhar, tá? Foram 8 idas ao bastão e apenas 2 hits que ele conseguiu fazer. E a média dele ficou .250, que é a média padrão, né, de um bom jogador de fato, que é o que ele é, mas não foi o cara clutch que conseguiu levar o time mais adiante. Já outro jogo que a gente teve foi talvez a melhor série aqui dessa primeira rodada do Wild Card, que foi justamente Boston Red Sox contra o New York Yankees. Foi jogos assim maravilhosos que a gente ficou na ponta da cadeira. Eu não sei vocês, se vocês assistiram o jogo completo, mas assim, realmente foi uma coisa linda de se ver, digno do verdadeiro maior duelo da MLB, né? Absurdo. Primeiro jogo, o Boston Red Sox acabou levando 3-1, o que eu não fiquei necessariamente surpreso, né? Porque a minha aposta era de fato que o Boston Red Sox iria bater os Yankees para poder avançar. Porém, não fico muito triste aqui dos Yankees terem avançado de fato, porque eles mereceram muito, né? Principalmente no último jogo que foi 4-0. Mas, de novo, né, cara? Sempre Boston Red Sox podendo ganhar o jogo, tendo controle do jogo e deixando o time oposto passar. O que realmente é uma tristeza muito absurda, assim. Eu acho que quem é fã dos Red Sox ficam muito tristes, assim, toda pós-temporada é isso, realmente é um negócio, assim, absurdo. Bom, mas vamos dar o nome aos bois aí, né, de fato, de quem foram os maiores nomes dessa série aí que teve. Passar por ele, né, Aaron Judge, simplesmente 11 idas ao bastão, 4 hits que ele teve. Não foi a melhor série do Aaron Judge, de fato, aí, mas ele terminou com uma média de .364, o que realmente é muito acima da média. Curiosamente, apenas 2 jogadores do New York Yankees conseguiram fazer um home run, que foi o Ben Rice e depois teve o Anthony Volpe, né? Médias dos Yankees ficaram muito boas, porém a maioria delas ficou ou na média ou abaixo da média. Ou seja, não foi necessariamente, sem tirar o mérito lógico dos Yankees, né? Pelo amor de Deus, fãs dos Yankees não me matam. Foi necessariamente um mérito gigantesco dos Yankees, foi mais... De novo, cara, o Boston Red Sox deixar a bola cair quando eles poderiam ter avançado com uma até certa tranquilidade ali em cima dos Yankees. Mas a realidade é que no terceiro e último jogo, o Red Sox já entraram com a mente completamente desgastada, deixaram o Yankee Stadium entrar na mente deles e não tinha mais o que fazer. Bom, mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar sobre os meus Dodgers aí. Foi o único time que conseguiu varrer o oponente nessa primeira rodada aí dos playoffs. 2 jogos, 2 vitórias. O primeiro jogo foi 10-5 e o segundo jogo foi 8-4. O primeiro jogo comandado por Blake Snell e o segundo pelo Yoshinobu Yamamoto, que também foram 2 jogos assim muito bons dos 2 pitchers. Eu só preciso dar destaque, lógico, né, pro Shohei Ohtani aqui. Foram 2 home runs de fato na pós-temporada. É muito bom jogar uma pós-temporada sem estar completamente baleado, né, como se tivesse levado 52 tiros. Então realmente o Shohei Ohtani aqui
tem muito gás na pós-temporada, né? Consegue mostrar o pedigree, a estrela que ele realmente é em pós-temporada. Ele também pro Teoscar Hernandez, né? Não vamos esquecer do Teoscar Hernandez, que foi gigante e tem sido gigante nessa pós-temporada de fato, apesar de poucos jogos que a gente teve. Tommy Edman também jogando aí um tanque para fora do estádio, Miguel Rojas, por exemplo. Então, a gente teve aí, sim, bons nomes, né? Bons jogos bem sólidos dos Dodgers. Ainda assim, o grande problema fica de que os Dodgers eles não conseguem manter uma vantagem muito grande. Em algum momento eles sempre vão deixar o oponente marcar, vão dar muita dor de cabeça pros fãs que estão assistindo. Mas a gente precisa endereçar o elefante aqui, né? Elly De La Cruz. Foram 6 idas ao bastão e nenhum hit. 2 walks e 4 strikeouts. E alguém falou no Twitter, né? E depois posteriormente vai ver no vídeo no YouTube de um cara que estava revisando o wildcard, falou assim: a ideia do Elly De La Cruz é melhor do que o Elly De La Cruz de verdade, sabe? É o Elly De La Cruz hipotético. Quando ele precisa mostrar realmente que ele é o cara, que ele é a estrela, ele não aparece. É tipo um Fernando Tatis da vida. A média dele ficou simplesmente 0. O cara não conseguiu ter um hit. Foi algo assim absurdo, que não mostra o que realmente o Elly De La Cruz é ao longo da temporada. Foram jogos horríveis, tá? Dos Cincinnati Reds. Em nenhum momento eles ameaçaram os Dodgers de fato. Apenas ali em alguma entrada ou outra em que os Dodgers não conseguiram manter a vantagem deles ali, justamente por conta dos arremessadores, e que eu ainda acho que é o grande problema dos Dodgers. Bom, e o último jogo, né, pra gente poder falar aqui, é Chicago Cubs contra San Diego Padres, onde o Chicago Cubs ganhou a melhor de 3 aí em cima dos Padres. Ganhou o primeiro jogo de 3-1, perdeu o segundo por 3-0 e ganhou o terceiro aí de 3-1. Essa foi a minha aposta, de fato, né, o Chicago Cubs passado o San Diego Padres. E eu acho ainda que o Chicago Cubs ele pode avançar ainda mais em cima do Milwaukee Brewers, tá? Não acho que ele vai ser varrido pelo Milwaukee, por exemplo, mas eu acho que sim vai ter aí uma boa redenção no Chicago Cubs, né? Podendo estender. Bom, vou dar nome aos bois de novo aqui, né? Então, PCA, baita jogador, né? Média de .300, foram 10 idas ao bastão, 1 RBI, porém teve 3 hits, porém teve 6 strikeouts, o que realmente não condiz aí com o desempenho que ele teve nos jogos, né? Foi um baita jogador, mostrou ser um cara muito confiável quando foi necessário de fato, porém a média final dele não corresponde ao que a gente viu dele nos jogos. Detalhe também para Michael Busch, né? Foram 10 idas ao bastão, 1 home run, 1 RBI, 1 walk e nenhum strikeout, finalizou com uma média de .400, o que é sempre muito positivo. Detalhe também para Carson Kelly, que terminou com .375, então teve aí alguns jogadores de fato do Chicago Cubs que foram muito importantes, mas eu acho que outros nomes precisam se mostrar cada vez melhores, né? Fernando Tatis, né? A gente precisa falar Fernando Tatis. A média final dele foi 0,83, tá? Foram 12 idas ao bastão, nenhum hit, nenhum home run, 4 strikeouts, apenas um walk. Fernando Tatis, assim como o Elly De La Cruz, muitos problemas, né, em pós-temporada. Não é um cara que você consegue confiar. E eu tô curioso para saber como que vai ser essa temporada posterior dele, em 2026, com o San Diego Padres, que eu acho que ele vai continuar de fato, não acho que ele vai sair, mas como que ele vai ter essa redenção dele aí pro próximo ano. Mas na parte de arremesso do Chicago Cubs, por exemplo, né, o Matthew Boyd, né, um ERA de 2,08, assim, então realmente o Matthew Boyd é um cara genial, foi muito importante para essa vitória aí, né, para o avanço do Chicago Cubs em cima do San Diego Padres. Cara, o arremesso, né, o bullpen do Chicago Cubs é cinema. Mas o que você achou? O seu time passou aí nos playoffs ou nem sequer foi para os playoffs? Essa semana eu vou estar postando sobre a segunda rodada dos playoffs da MLB. Não esquece de me seguir lá no Instagram também, porque eu vou estar postando alguns vídeos aí, bastante stories também, para a gente poder conversar cada vez mais sobre beisebol e expandir esse esporte maravilhoso. Senhoras e senhores, muito obrigado por mais esse vídeo. Vejo vocês na próxima e fui!